Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. E eu te convido para falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. E eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Por aqui desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. É com grande prazer que estamos nessa noite para discutir um assunto que faz parte da nossa rotina e muitas vezes não é tão valorizado pelo colega médico, né? Mas muito valorizado, eu acredito que mais valorizado pelo advogado que pelo médico. Porque quando chegam no advogado é porque houve um desacordo entre o que foi oferecido e o que foi, talvez, o que tenha sido entendido, né? Então, Com nós certeza. vamos aguardar mais alguns minutos para a gente, mais 2 minutinhos para começarmos. E se alguém quiser aí também se apresentar, dizer de onde está nos assistindo, fique à vontade aí para usar o chat ou o seu áudio, por favor. O pessoal do escritório tá acompanhando aqui também. Vitor deve entrar também. Joia. Mas, assim, o meu maior objetivo é apresentar esse tema da forma mais prática possível, até porque hoje há bastante discordância, né, entre a própria STJ, que acaba desaguando os casos mais sensíveis por lá, então as próprias turmas do STJ têm alguns entendimentos diferentes, então eu trouxe bastante caso prático para a gente conseguir discutir até no final. A minha ideia não é trazer uma resposta Resposta. fechada, mas sim para a gente refletir como era a visão antigamente, até mesmo dos médicos e da medicina, e como o próprio judiciário ele tem modificado muitas vezes a extensão do que essa informação. E o que o médico e o estabelecimento de saúde eles precisam se preocupar perante toda essa mudança, né, de paradigma que tem acontecido. Na última década, né, com a acreditação médica, que, na verdade, nós tivemos um grande divisor de águas, que foi a formação do Núcleo de Segurança do Paciente, obrigatório. Os programas se tornaram obrigatórios nos hospitais brasileiros. E dentro dessa análise, os eventos eles são muito discutidos por núcleos de segurança. E dentro desses eventos, muitas vezes estão a parte de comunicação, problema de comunicação entre médico e paciente, que a gente sabe que na maioria das vezes as grandes falhas em ambientes fechados, por exemplo, se dá por falha na comunicação. Então, o consentimento informado, na nossa prática, ele está presente há muito tempo, só que ainda pouco entendido a sua importância pelo médico na prática, né? Então, isso vai ser bem interessante a sua visão para a gente. Justamente pouco entendido, porém tem sido cada vez mais exigido na prática Perfeito. médica e pelo próprio Poder Judiciário. Então, quanto mais ignora-se essa questão, pior vai se tornando o dia a dia do médico, né? No sentido dele estar muito exposto a problemas judiciais. Então, Certo. se me permite, Pablo, quero começar Perfeito. agradecendo, né, essa oportunidade, um desafio bacana. Vi bastante o Joint Commission International, né, essa parte principalmente relacionada à questão envolvendo consentimento informado na prática, como que isso seria aplicado na prática. Então, eu quero trazer a noção do termo de consentimento, a questão da informação, do consentimento informado, não como um mecanismo, como um formulário a ser assinado, mas sim como um componente essencial na prática médica de alta performance. Porque o médico, cada dia mais, tem sido exigido a ele, não só
a técnica, mas também esse cuidado, essa segurança com o paciente, porque isso gera e tem gerado cada vez mais, não é à toa que no último ano aumentou os 506% processos contra médicos no país. O número 1 é por erro médico e o número 2 se dá justamente por essa questão do dever informacional, né, ou a ausência deste, como entendido pela justiça. Então, eu quis trazer essa integração da segurança do paciente, uma governança clínica, porque, como eu vou demonstrar, não é só a figura do médico, mas é toda uma escala, desde o paciente ao médico, ao coordenador, que vai ficar responsável por fiscalizar essa questão, até o fim do procedimento ou da cirurgia e o pós-operatório. Então, existe todo um processo pela JCI que tem que ser feito pelo estabelecimento e que tem vários componentes para que isso seja, de fato, aplicado de forma exitosa, certo? Então, né, trouxe esse panorama geral e, logo de cara, eu trago um caso emblemático, que é uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, veja bem, nesse caso, a paciente ela tinha um problema, um câncer, certo? Foi informada a ela todas as possíveis, todos os possíveis tratamentos a serem feitos e ela fez o tratamento radiológico para esse câncer e, apesar de estar na notícia que foi erro médico, como está aqui, não foi considerado como erro médico. Na verdade, a justiça entendeu como uma falha no dever informacional, por mais que 0,3% fosse a chance dela ter uma doença extremamente rara, que seria essa mielite actínica. Então, o que aconteceu nesse caso? O tribunal entendeu que, mesmo ela fazendo o tratamento certo, radiologia, após o tratamento radiológico, houve o risco dessa doença. E o risco dessa doença, ela inclusive, ela é por exclusão. Então, os médicos veem todas as possíveis doenças e, no final, essa era a doença que ela teve. E o Tribunal de Justiça entendeu que, como era cientificamente já constatado que poderia ter esse tipo de doença, e não foi oferecido à paciente a ciência sobre esse 0,3% essa 0,3% de chance de ela desenvolver essa doença, eles condenaram o médico por falta de dever informacional. Então, assim, é uma decisão icônica, pouco vista, mas para vocês entenderem o quanto pode chegar essa extensão reconhecido pela justiça do dever informacional, por mais que o médico tivesse tomado todas as providências técnicas para o tratamento da paciente. Então, a excelência técnica ela não é só mais suficiente. Você precisa também se preocupar com essa segurança jurídica e tornar esse processo informacional do paciente o mais consentido, o mais informado, o mais detalhado possível, porque pode acontecer algo como esse trazido aqui, como eu vou trazer mais questões, certo? Então, muda-se essa mentalidade. Excelência técnica sozinha já não é mais suficiente. Eu acho que essa seria a frase, Pablo e o pessoal que está ouvindo, para que os médicos consigam entender qual é o novo panorama, principalmente entendido pela justiça. Então, eu trouxe ali uma questão da visão antiga e da visão atual, né? Então, via-se, o TCLE assinou ali um termo genérico, um termo falando qual seria a doença da pessoa, qual é o tratamento, o que significa esse procedimento, essa cirurgia, para que vai servir. Ela assinando um termo genérico de uma página, está tudo bem. Já não é bem assim, como a gente vai ver ao longo dessa exposição. Ou seja, um formulário a ser assinado, é uma obrigação legal, isolada, se caso der algum problema. Votei isso aqui, caso eu tenha algum tipo de processo, né? É um ato só do médico, mas não é um ato só do médico, como eu disse. É um processo que ele tem que ser institucionalizado.
porque muitas vezes o médico ele está, né, a grande maioria das vezes, ele está completamente conexo ao que o hospital ou ao que o plano de saúde disponibiliza para ele como documentação. Estou falando alguma coisa diferente, Pablo, da realidade? Não, não, isso aí é realidade atual, né? Essa visão antiga Você é a precisa falar da visão prática, né? No dia a hoje. dia mesmo, né? Então, assim, se isso não for um cuidado de dentro para fora, isso não vai ser resolvido, porque o estabelecimento de saúde que está responsável, né, nem que esse estabelecimento de saúde ele seja apenas para fins de ser feito a internação do paciente, para ele, que eu vou mostrar também um caso emblemático aqui ao final, que o médico seja um médico particular que somente o hospital disponibilizou um local para o procedimento. Esse hospital também pode ser responsabilizado solidariamente, como vocês vão ver. Então, é muito importante ter essa comunicação alinhada, né? E é por isso que existe essa certificação, né? Afinal, certificação internacional, esse padrão de qualidade e segurança. Então, é um processo de comunicação a ser executado, documentado e em conjunto, um processo interno, de vários atores dentro do estabelecimento se comunicando e também muitas vezes revendo, como você disse, quais são as diretrizes, como está sendo feito. Ah, erramos, vamos acertar. Eu também vou trazer isso mais à frente. Então, seria o hospital informar os pacientes familiares sobre como eles participarão dessa decisão. É um processo de obtenção muito mais profundo do que somente assinar um formulário, assinar um documento em apartado, certo? Então, trazendo de maneira bem singela, tá? O que está ali no manual, né, do JCI, basicamente, esse processo ele é feito por etapas. Então, principalmente cirurgias eletivas, tá? A gente precisa trazer diferenciação de cirurgias eletivas e não eletivas urgentes. Aqui eu trato muito mais questão de cirurgia eletiva, com data, com data antecipada, já prevista, com tudo, né, já preparado antecipadamente, para que você possa, de fato, trazer esse processo de informação com um tempo, né, necessário e com todas os checklists a serem realizados. Então, nessa admissão, ele fez a consulta, fez o pré-operatório. Então, é nesse momento que você começa a educar esse paciente, familiares, se ali estiverem, acerca dessa questão envolvendo toda a educação sobre o procedimento, a cirurgia que ele vai passar. Então, essa é a primeira das etapas. Depois você tem que avaliar como médico se há alguma barreira de comunicação. Essa pessoa, de fato, realmente entende o que eu estou falando? É uma pessoa mais humilde? É uma pessoa que tem alguma necessidade especial? É alguém que precisa de ter um representante ou algum familiar para que entenda o que está sendo falado aqui, quais são os riscos, quais são os efeitos colaterais, tudo que está sendo informado em relação ao procedimento e a cirurgia. E aí você traz esse paciente para você ter esse diálogo, esse plano de cuidados, explicando o passo a passo de como vão ser as etapas de cada preenchimento, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os tratamentos que podem ser feitos ou não e por que esse foi escolhido. Eu vou trazer tudo aqui muito bem alinhado, né? O que precisa ser falado. Você tem esse diálogo esclarecedor e você precisa trazer isso tudo no prontuário também, essa questão dessa conversa, data, horário, quem estava presente, o que foi comunicado. Eu sei que isso é difícil no dia a dia corrido. Muitas vezes entra de uma cirurgia para outra, mas assim, isso é cada vez mais necessário. Isso é algo talvez não seja assim hoje, mas a gente aqui está conversando sobre o dever ser, né? A gente não pode largar de ter esse parâmetro de excelência como o certo, né? E depois você faz essa avaliação se ele de fato compreendeu. Eu vou mostrar também aqui técnica de como você avalia se de fato ele entendeu ou não, tá? Aqui eu estou passando cada etapa, mas depois eu vou me debruçar um pouco mais.
E aí você passa, de fato, para a questão do TCLE e registro. Quando você vê que, de fato, ele compreendeu tudo o que ele vai passar, qual é esse processo todo, desde o procedimento cirúrgico e o pós também, certo? E aí, essa confirmação final para fins de fato, executar esse exame, esse procedimento. Então, aqui esse seria, agora, qual seria o checklist essencial de todo o TCLE? O que um TCLE precisa conter de acordo com o JCI, não sou eu que estou falando, tá? É parâmetro internacional. Então, é justamente qual a condição que esse paciente ele se encontra quando ele foi fazer esse pré-operatório, quando ele chegou até o que ele precisa entender? Qual o diagnóstico? Ou qual que é a hipótese diagnóstica? Qual é o tratamento proposto? Você precisa trazer isso em termos compreensíveis. Eu sei que os termos médicos eles são complicados, né? Palavras difíceis, então você já passa nessa descrição muito detalhada de forma fácil dele compreender, tá? E aí depois você vai ver por que isso é importante. E você precisa esclarecer qual é o objetivo desse tratamento. O que você espera alcançar com esse tratamento? Qual é a finalidade? Por que você está indo por esse caminho e não por outro caminho? Qual é o benefício que, de fato, ele terá com esse procedimento, em detrimento de qualquer outro? Certo? Mas sem prometer que a medicina possa garantir. Mas ele precisa entender qual é o benefício ao tentar, até porque a grande maioria dos atos de medicina são meio, né, e não fim. Então, cirurgia plástica, enfim, coisas relativas à estética, aí sim, mas, em regra, você está exercendo uma atividade meio, né? E aí vem a parte sensível. Quais seriam os riscos e eventuais complicações? E aí a gente entra no tema daquela primeira decisão que eu trouxe. Até onde vai o risco? Eu tenho que informar o meu paciente que de algo que tem 0,3% de chance, conforme foi a perícia nesse sentido. Houve uma perícia para saber se houve um erro médico, e da perícia foi entendido que era 0,3% de chance. Então, você não precisa trazer só o mais frequente, mas também aqueles de baixa incidência, porém de alta gravidade. Porque mais à frente eu vou demonstrar. Tem uma resolução do CFM de 2016 que fala que o médico ele não precisa exaurir todos os riscos, porque isso pode até afastar o paciente de querer fazer aquele tratamento. Mas você precisa trazer, de fato, quais são os riscos de alta gravidade. E falar também de alternativas razoáveis, se tiverem. Inclusive, a opção por não tratar, quando isso é possível. Explicando também as consequências dessa recusa. Certo? E, finalmente, deve constar que o profissional responsável que prestou a informação esteja ali assinado quem prestou a informação e quem identificou. Desculpa, você precisa colocar o nome do responsável pelo ato médico, mas também quem informou. Não necessariamente será o médico que fará o procedimento, o responsável por informar. Se internamente tiver um regimento interno do próprio hospital, se houver um setor ali responsável por isso, por esse cuidado do paciente, que traz também a figura de uma coordenadoria na própria JCI, traz essa figura, ter o médico e ter uma coordenação ali para fins de qualidade, e se de fato está sendo cumprido todos esses checklists. E esses elementos eles trazem basicamente a rastreabilidade, a responsabilização de cada um pelo seu ato e essa conformidade com os padrões que são exigidos pela JCI. Então, que como se fosse um passo a passo, um playbook de como seria um TCLE ideal. É o que a gente não vê na grande maioria dos casos, né? Muitas vezes é utilizado um TCLE genérico para anestesia, um TCLE genérico para cirurgia X em geral, mas
podem ter várias cirurgias de estilos diferentes, com riscos diferentes, benefícios diferentes. Então, é importante, é muito importante, eu digo essencial, que haja um TCLE para cada procedimento e para cada cirurgia que for feita. Eu sou GO, eu vou utilizar o mesmo TCLE para todos os procedimentos. A grande probabilidade, se tiver algum problema na justiça, que esse TCLE seja considerado basicamente nulo. Não tem utilidade para fins de prova. Tá? Então, as pessoas não levam isso a sério. E está cada vez mais sendo exigido. E aqui eu venho para a parte de compreensão de fato ou não do paciente sobre o que foi falado. O eu expliquei é diferente dele ter entendido. E o que a gente tem visto que tem predominado muitas vezes muito mais o entendimento do paciente em relação a tudo que foi informado do que a informação em si do médico. Então, tem essa técnica, né, feedback, que seria uma pergunta de você perguntando se ele entendeu, se ele dizendo que compreendeu, né? Você fazendo perguntas e ele dando respostas e você certificando aquilo em prontuário médico. Essa entrevista, vamos assim dizer. Então, eu trouxe aqui algumas. Para garantir que eu expliquei bem, poderia me dizer com suas palavras qual é o procedimento que que vamos fazer e quais seriam os principais riscos que nós discutimos? Se sua família te perguntar amanhã, o que você falaria sobre tudo que a gente conversou aqui? Hoje já existem inteligências artificiais, softwares, empresas que você consegue, ou até mesmo tem um negócio, parece um disquetezinho, não esqueci o nome, que você consegue gravar aquilo ali e aquilo ali te dá um resumo do que foi falado. Então, isso é para a sua própria segurança, entende? Eu sei que muitas vezes existe uma regra que muitas vezes nem escrita mas é aquela coisa, é a cultura de estabelecimento de saúde. Não, eu vou fazer assim porque aqui é assim, no hospital X é assim, no hospital Y é tal, no plano de saúde. Mas, assim, acima de tudo, a sua reputação, né, como médico e a sua segurança jurídica. Então, se eu fosse médico, eu faria isso, certo? Então, dei um exemplo aqui também de registro adequado em prontuário médico. Diálogo realizado sobre o procedimento X, falou-se sobre o risco A, B, C, as alternativas tais, tais, tais. O paciente demonstrou compreensão. Se ele for uma pessoa bem esclarecida, no sentido que a justiça chama, né, de hipersuficiente, no sentido tanto econômico quanto intelectual, médico, advogado, profissional liberal, deixa isso também registrado, sempre importante. Então, o prontuário, mais do que o TCLE, a gente entende como o documento mais importante de todos, porque é ali que, de fato, você registra todos os fatos que ocorreram do começo ao fim. E aí, justamente isso. E aí a gente entra na questão da justiça em si, porque justiça, muitas vezes, é ônus da prova. O que é ônus da prova? É basicamente a quem recai a responsabilidade de provar aquilo. É o paciente ou é o médico? Quando você tem um documento que ele detém, de certo modo, uma fé pública, né? É um documento do paciente, o prontuário, né? Como que ele vai dizer que aquilo não foi feito? Sobretudo se tiver testemunha, se tiver gravação, enfim. Então, isso para fins jurídicos, isso é essencial e o melhor dos mundos, porque você sai da condição de ter que provar algo e o paciente que terá que desconstituir aquilo que foi provado. E é uma prova muito mais difícil, correto? É diferente de você ter que provar, não está no prontuário, mas eu falei. Né? O que não está no papel é difícil de ser provado. Eu vou mostrar aqui a hierarquia das provas, né, para fins jurídicos também, que é muito importante. Então, eu estou trazendo, eu não estou querendo dar uma aula de questão mas assim,
Eu estou falando da realidade das coisas e como que o médico ele pode. Não estou falando aqui que você vai se blindar, que você vai conseguir mitigar todas as chances de ter um processo, de ser condenado. Não estou falando isso, mas você diminui, você mitiga e muito a chance disso acontecer. É isso que eu estava falando anteriormente. Tem de haver um equilíbrio entre informar tudo e informar realmente o que seja relevante. Porque o judiciário, eu mostrei ali, pode ser até uma decisão espaço, uma decisão em um mundo de milhares, mas a gente viu que aquilo ali já aconteceu, 0,3% de chance. E, ao mesmo tempo, tem uma recomendação do CFM que fala que você não deve saturar de informação esse paciente, porque isso pode trazer até um prejuízo para ele, dele recusar algo que, no final das contas, seria majoritariamente um benefício para ele. Então, qual é o aconselhamento? Uma solução híbrida. Eu acho que aqui até cortou. Cortou. Deixa eu tirar aqui, só da... Acho que eu consigo... Aqui, ó. Depois eu volto para a apresentação. Ela certinha. Mas o que eu trago aqui? Informa verbalmente por escrito os riscos mais frequentes, os mais graves, e inclui uma cláusula específica. Declaro ter sido informado, isso no TCLE, tá? A gente já faz o TCLE assim aqui, tá? Declaro ter sido informado sobre os riscos mais comuns e mais graves do procedimento, da cirurgia. Compreendo que existem outros riscos extremamente raros. Desejo receber uma lista desses riscos raros. Dispenso o detalhamento. E vai ter a assinatura do caboclo, da cabocla lá, da paciente, do paciente. Então, assim, é algo que não é tão difícil de ser feito. Basta ter um pouco mais de esmero, um pouco mais de cuidado na hora da confecção desse TCLE. Por isso é importante, porque não entra muitas vezes na minha cabeça, Paulo, sendo muito sincero, por exemplo, vamos dizer assim, você é cirurgião plástico, principalmente plástico, mas vou pegar outro que não é atividade fim, anestesista. Vamos dizer que no universo da anestesia você tem 7 procedimentos, 10 procedimentos no máximo que você faz. Não é caro você contratar um advogado que saiba fazer, contratar esses 10 TCLS e você vai usar isso para a sua vida toda. A parte mais enjoada, e eu concordo, é ter que passar por todo esse processo de informação. Mas, assim, é um barato, muitas vezes, de não fazer, que pode sair muito caro. Não só financeiramente, eu falo reputacional, certo? Porque o risco ele está aí, né? E tem havido cada vez mais uma superjudicialização da medicina, porque o paciente acha sempre que o médico está errado, que o médico passou para trás, que o médico ganha muito dinheiro, que o médico não fez o que deveria fazer, é político falando um monte de coisa, aí contra médico, é uma pressão danada, e a tendência é essa. Então, isso para mim já é realidade, não é nem uma preocupação futura que tem que ser feita. Eu trouxe aqui mais uns casos, vou passar bem rápido. Nesse caso aqui, por exemplo, uma cirurgia de adenoide. Foi feita uma cirurgia de adenoide que deveria ter sido feita, era o único caminho a ser feito, e esse paciente acabou tendo um choque anafilático, e isso acabou nas mãos do STJ 2024. Isso não foi informado, aí é o outro lado, né? Eu falei de algo extremamente raro que não foi informado, mas isso aconteceu, e agora uma outra decisão, isso não foi informado, mas ela entendeu que, nesse caso, como advogado, né, veio a falência, paciente, mas nesse caso, depois eu posso mandar todos esses julgados, tá? Posso fazer um resumo de tudo, um pouco mais aprofundado, mas de forma bem rápida. A ministra entendeu, a ministra relatora, que isso não mudaria o estado dela e também era a única forma de conseguir tratar aquele adenoide, e que também o advogado ele não pediu indenização por falha no dever informacional, ele pediu por erro médico.
e foi constatado em perícia que não houve erro médico, que os médicos fizeram da melhor técnica possível, porém houve esse infortúnio. Já a questão da cirurgia estética é algo que está cada vez também o cerco fechando. Então, o resultado desamonioso presume culpa do cirurgião invertendo o ônus da prova. O médico precisa provar que aquele resultado ocorreu por fator externo ou por culpa do paciente. E aí também entra a questão do dever informacional e do acompanhamento pós-cirúrgico. Porque para você como médico, para você conseguir provar isso, você você escapar da falha do dever informacional, você precisa ter prova que houve esse acompanhamento depois. Ah, foi algo, não sei, ela tinha que fazer uma massagem linfática, fazer algo no abdômen, e aí ficou tudo, quando dá, depois cirurgia plástica, Um queloide, alguma coisa, né? queloide, qual é o nome? Queloide. Queloide, ou a pele ficou deformada, né? Então, por isso que essa documentação do TSLE, mas antes e depois, fotografia também é muito importante a ser anexado para quem faz esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento. E aí o consentimento como ato não solitário, né? Como eu disse, tem a figura do cirurgião, tem a figura do médico, pode ser algum outro procedimento, mas tem também esse chefe de departamento. Não sei se hoje, Pablo, é você que tá tocando isso aí, da questão dessa garantia dessa política, enfim, tem que ter uma avaliação se essas políticas estão sendo aplicadas ou não. Tem a figura do anestesista muitas vezes, e aí eu trouxe um caso, né, por exemplo, de um médico residente. Cenário comum, o residente colhe a assinatura do TCLE, anestesista informa sobre a anestesia, cirurgião informa sobre a cirurgia, de quem é a responsabilidade se algo falhar? O que você acha, Paulo? A gente sempre, o cirurgião sempre traz para si que a responsabilidade é dele, né? Mas eu vejo que é compartilhada e todos participarão desse processo por uma falha comum, né? Um resultado que será impactado. É claro que há o interesse do paciente e do advogado desse paciente focar em uma das partes, mas a interpretação do juiz pode ser realmente mais ampla, né? Justamente. Um caso que houve, não, vou trazer à frente para a gente tratar de forma um pouco mais específica. Então, essa responsabilidade ela pode ser sim reconhecida como solidária e compartilhada. Logicamente, cada um no seu nível de culpabilidade, vamos assim dizer, certo? Mas é importante, não há uma desconexão. Ah, não, eu vou ali como anestesista, só vou fazer o meu ato anestésico ali e tá tudo certo. Tem de haver essa comunicação e principalmente da instituição de saúde como um todo trazer isso, como que isso vai ser feito, né? Quem precisa trazer como uma lei intra-hospitalar, uma lei intra-estabelecimento de saúde, de fato, é o estabelecimento de saúde. E isso tem que ser disseminado para os atores que ali estão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui embaixo desse. Essa questão, essa governança, né, que é o que você trata muito, que você quis que eu tratasse. Tem que ter primeiro, também o papel ali por si só, não, tem essa regra aqui, não vamos aplicar e não vamos rever quando tem que ser revista. Não, o erro ele vai acontecer, mas quando ele acontecer, é o que a gente traz, né, nessa questão de ser conversado. Isso tem que ser tratado para fins de melhorias internas. Então, o primeiro passo é trazer esse regramento interno. O segundo é sempre revisar e melhorar. Aí eu trouxe aqui o que a gente chama de evento sentinela, uma ocorrência inesperada que envolve morte ou dano físico ou psicológico grave do paciente, e é quando esse paciente ele é submetido a um procedimento no qual ele não consentiu, mas foi o procedimento que precisou ser feito ali na hora. E aí ele sofre um dano
e existe uma falha no TCLE que a gente chama de causa raiz ou um fator contribuinte maior do evento sentinela. Então, por exemplo, esse paciente é submetido a um processo X quando consentiu para o procedimento Y. Era uma anestesia hack e teve que ser anestesia geral, por exemplo, né? Resultando em uma complicação grave. A investigação identifica que esse TCLE está incompleto, genérico, ou foi colhido sem a compreensão. Então, se isso foi feito, muitas vezes isso pode ser feito porque na hora viu que tem que ser esse e não tem que ser o outro, mas isso não foi informado. Eu sei que para fins do ato médico, de melhor benefício do paciente como pilar, saúde do paciente, vocês estão corretíssimos, porque vocês estão procurando o melhor tratamento para o paciente. Mas para fins informacionais, que são coisas diferentes, não foi completo. Então, essa consciência, é esse nível de preocupação que deva existir daqui para frente. Porque o seu ato médico, como eu disse lá no começo, excelente. Foi o melhor que você podia ter feito. Cara, se eu não tivesse feito a anestesia geral, tentasse errar, que poderia acontecer X coisa. Eu tive que fazer, por ato médico, a melhor escolha é essa. Mas vai que acontece, né, alguma coisa com esse outro procedimento que não foi informado que poderia acontecer. É o que a gente chama essa questão do evento sentinela. Então, quais as implicações? É justamente isso que eu estava falando sobre essa análise da causa raiz. Esse padrão do JCI, ele exige que todo evento sentinela, ou seja, algo que não era previsto, aconteceu um imprevisto e houve uma falha, eu preciso desenvolver um plano de ação corretivo e monitorar a implementação dessa melhoria. Isso foi feito mesmo? Então, chama a equipe envolvida naquilo ali, revisa como está sendo esse prontuário, revisa como está sendo esse TCLE, e a partir daqui, o que vamos fazer? Qual é o nosso plano de ação para não acontecer mais esse tipo de evento sentinela? Essa falha no TCLE, ela deixa de ser um problema individual e ele passa a ser um problema de segurança e qualidade da instituição. Vou trazer aqui esse outro caso, que é da responsabilidade civil, mesmo sem o erro técnico, como eu estava falando. Olha o que aconteceu nesse caso. Isso aconteceu, o paciente, ele pagou um médico particular e foi usado, salvo engano, ou o Sírio-Libanês, eu acho que foi o Albert Einstein, o hospital. O hospital, o hospital não tinha nada a ver com esse médico. Não era seletista, não era contratado via PJ, não tinha vinculação nenhuma com esse médico. O paciente ficou com sequela pós-cirurgia, sem erro técnico comprovado, mas houve falha no dever informacional. É nesse julgado do STJ aqui, recentíssimo. O paciente perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, chegou na última instância, né, para ver se de fato houve o erro ou não. O STJ informou que o médico deveria provar que ele informou que ao paciente que o procedimento que ele fez, por mais que fosse o melhor para ele, pudesse dar paralisia, pudesse afetar os dois lados do cérebro. E isso não foi comprovado. Por quê? A família também não tinha essa noção e o paciente também não tinha, por mais que fosse o melhor tratamento a ser realizado. O que aconteceu nesse caso? Todo mundo foi condenado, inclusive o hospital, que sequer tinha sido contratado, que sequer tinha contratado o médico. Não era por plano de saúde, não era da equipe do hospital. O hospital foi para fins, era uma pessoa com dinheiro, o paciente, escolheu o médico da sua confiança
escolheu um hospital referência. O STJ entendeu o seguinte: isso é muito importante, Pablo, você na posição que hoje está no hospital, que apesar de não haver qualquer vínculo entre médico e hospital, o hospital auferiu dinheiro, ganhou com isso. Então, ele seria responsável, ele teria responsabilidade, sim. E aí, o dano moral, ele é pacífico, basicamente, quando se reconhece essa falha no dever informacional, e o dano moral, entendeu, teve uma discussão sobre, desculpa, o dano material, né, pagar, e houve uma discussão entre os ministros, e os ministros entenderam que tem que arcar 100%, tanto com as coisas anteriores, né, custos, enfim, despesas médicas, de internação, enfim, exames, tudo, e também as futuras. Então, olha que nível que a gente chega dentro da justiça brasileira, sendo também um hospital que nem vínculo com o médico tinha, e nem com o paciente, foi utilizado basicamente como um hospital terceiro ali para o procedimento, foi condenado em conjunto, responsabilidade. E aí eu já não quero me estender muito. Então, a melhor defesa não é seu advogado, é seu prontuário e seu TCLE. E quando eu falo de prontuário, aqui eu fiz uma pirâmide dessa prova de responsabilidade. A primeira de todas é documental. Seu prontuário. Registro do processo, verificação da compreensão, intercorrências, condutas, tudo o que for possível, o que acontecer durante esse atendimento, pré, durante, pós. TCLE específico, bem elaborado, de acordo com os elementos que eu falei lá atrás. E, cara, prova testemunhal, não, mas testemunha falha. Testemunha não se recorda, testemunha muitas vezes não quer se comprometer, e aí fica complicado. Então, checklist, que eu vou disponibilizar depois também. O TCLE é específico a esse paciente, esse procedimento, ou é um formulário genérico? Descreve o prontuário, o diálogo que você teve com o seu paciente? O prontuário registra a verificação de compreensão? O teachback? Em cirurgia plástica, há fotografias pré e pós-operatório? No TSLE, cada campo desses que eu falei lá em cima, de compreensão, de tudo que vai acontecer, foi assinado, porque tem que ter uma assinatura para cada informação importante. Tem que ter um checklist ali, um checklist não, né? Um checkpoint para o paciente assinar. Não é lá no final, não, assina aqui com um xizinho, não é assim. Então, essa documentação, ela é burocrática, ela, apesar de adequada, mas isso demonstra, além do cuidado, isso é uma baita prova caso você tenha algum problema administrativo, ético, penal, civil. Então, é essencial. E aí a gente traz, né? Aqui eu quis trazer o direito e a ética médica, a segurança do paciente como pilar e essa governança. Então, são três atuações em conjunto. É uma equipe, né, vamos dizer assim, que tem que estar envolvida nisso. Não é um termo que vai mudar tudo. Isso tem que ser, de fato, trazer uma liderança de alguém interno e, cara, vamos tratar isso como um pilar, tratar isso como uma prioridade que precisa ser falado. Então, essas três dimensões elas têm que estar alinhadas como um processo de qualidade do hospital e, enfim, da clínica, se for uma clínica. Isso daqui não é somente grandes hospitais, isso é para qualquer local, né, qualquer médico que faça procedimentos e cirurgias. Então, um checklist prático são 10 coisas, só para finalizar mesmo, já falei demais, mas acho que foram informações importantes. Você vê essa natureza da cirurgia, do procedimento, é eletiva ou não é? Eletiva. Tem que ter máximo rigor, tem que ter máxima atenção, porque é aí onde o problema maior ele surge. Essa barreira da comunicação, esse conteúdo, os 10 pontos que eu trouxe lá em cima do TCLE, que tem que ter em todo o TCLE para cada procedimento, essas alternativas foram explicadas ou não, inclusive a opção de não tratar, se assim quiser o paciente, no final é o consentimento dele que vale. Esse feedback, que é basicamente
reafirmar se ele entendeu ou não, a documentação toda em prontuário, de forma clara, detalhada e legível, e esse tempo adequado. Gabriel, o que é tempo adequado? Aí vai de cirurgia por cirurgia. Não pode falar, não, 2 dias, 3 dias, um mês. E tem que entender qual é a realidade ali da movimentação do centro cirúrgico, da eletiva. Isso tem que ser uma comunicação feita entre quem faz toda a organização do centro cirúrgico e quem é responsável por esse tipo de método, né? Esse procedimento, quem é a coordenação dessa equipe de qualidade do consentimento informado. Então, seriam essas as 7 perguntas a serem feitas quando você, cara, atendi, vou para a cirurgia, isso daqui está completo? Isso daqui tá suficiente? É trabalhoso, mas, e Pablo, eu falo muito que a questão da análise, a gente chama no direito de análise econômica do direito, né? Será que para o estabelecimento de saúde, para o hospital, para a clínica, para o consultório do médico, para a clínica do médico, será que investir nisso, na análise econômica do direito, é o seguinte, assim como companhia aérea, ó, vai ter overbooking para caramba, vai ter atraso de voo, vai ter cancelamento, vai ter mala extraviada, e vou continuar prestando serviço assim, porque para mim é melhor continuar errando financeiramente do que eu ter que me adequar a isso tudo. Então, isso também tem que a gente não pode ser inocente de que não há esse interesse econômico por trás disso, né? No sentido de a gente tem que ser realista, que muitas vezes, cara, o tempo que eu vou gastar nisso, vou fazer menos cirurgias, vou ter que contratar advogado, vou ter que contratar uma equipe especializada nisso, vou ter que ir atrás da certificação, muitas vezes para fins comerciais, né, não é de interesse, mas esse daqui, o que eu estou trazendo aqui é o que realmente é o que é de melhor. E agradeço aí esse 8h20 já, eu falando pra caramba aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não, aqui a intenção, de forma alguma, é exaurir tudo que possa ser discutido. Eu quis trazer, de fato, coisas que eu achei relevantes. Eu trouxe o que está na JCI, coisas práticas, coisas que estão na JCI, coisas práticas do dia a dia, decisões icônicas. Todo dia surgem novas decisões, a gente sempre tem que estar atento, mas eu creio que, como parâmetro geral, eu consegui, ao menos, chegar ao meu objetivo. Agradeço a todos e, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui à disposição, espero conseguir responder. E está meu contato aqui também, para trocar figurinha, conversar mais, enfim. Muito obrigado, Gabriel. Foi muito esclarecedor. E você falou em pontos muito importantes que são a nova visão, a visão atual desse processo, que a necessidade não só da informação, mas do entendimento do paciente. Eu acho que isso foi muito claro para a gente. A questão das populações especiais, que também não são tão valorizadas na prática, né, o que não tem entendimento, o analfabeto, o que com deficiência auditiva, né, o que não consegue ler, né, e o compartilhamento da responsabilidade com a dosimetria. A gente realmente tem que entender que toda a linha de cuidado está envolvida nos processos de melhoria e no risco de uma complicação, né? Eu vou deixar aí aberto, se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, eu já tenho algumas perguntas também que já foram enviadas previamente para sua resposta, né? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, senão eu vou para a primeira aqui, rapidamente. Se alguém quiser complementar também, trazer algo que achou interessante, que não entendeu, que pode, né, uma decisão que já tenha visto, enfim, eu tô aqui para a gente poder trocar ideia e debater. Acho que é o mais importante de tudo. Acho que uma das perguntas aqui já foram respondidas. Alô? Tá conseguindo me ouvir? Perfeito, Agora, pode falar. Consigo? Tudo bem?
Eu acho que agora Caiu. A primeira pergunta que foi trazida foi que a pergunta se o TCLE é necessário em todos os tipos de procedimentos ou apenas os mais complexos. Acho que você já respondeu, né? Para qualquer situação. qualquer procedimento que seja minimamente invasivo, é necessário que seja feito assim esse TCLE. Minimamente invasivo, por exemplo, anestesia, transfusão, procedimento cirúrgico, tudo isso é essencial, mesmo que haja uma sutura, assim, algo mínimo, mas que seja invasivo e possa trazer algum tipo de efeito colateral ou algum risco. No caso de um processo judicial, o TCLE, junto com o prontuário bem completo, forma uma base de defesa para o médico? É justamente o que eu disse. É ter esse TCLE muito bem feito, com todos o passo a passo, né, o checklist ali, todas as preocupações de como ele deve ser estruturado. Isso já traz bastante substância probatória e o prontuário bem detalhado também. E o prontuário eu botei até embaixo ali da pirâmide, né? Porque muitas pessoas ignoram a questão do prontuário como fins probatórios, mas no fim das contas é um documento que ele tem uma fé pública e é um documento do paciente que tudo que é relatado ali ele é utilizado como prova. E basicamente teria que ser feita uma contraprova se aquilo ali de fato não existiu. Posso só complementar, Pablo, né, uma questão importante em relação ao termo de consentimento? É, o termo de consentimento, de fato, serve como uma prova extremamente robusta aí para a defesa do médico, né? A questão que tem ficado, na verdade, cada vez mais comum, os médicos baixarem termos de consentimento genéricos da internet. Então, isso, na verdade, ao invés de, às vezes, funcionar como uma prova, acaba, entre aspas, incriminando ainda mais. Então, o termo de consentimento ele deve ser específico para cada especialidade, dentro de cada especialidade, para cada tipo de procedimento, porque cada tipo de procedimento, então, por exemplo, né, um exemplo, uma anestesia local, ela tem, enfim, detalhes que são completamente diversos de uma hack, por exemplo. Então, não tem como você utilizar o mesmo termo de consentimento para dois procedimentos completamente diferentes, né? E muita gente tem adquirido, ou às vezes pega com algum colega e tal, e não faz um trabalho específico ali realmente para a atuação dele. É lógico que num contexto de um hospital, por exemplo, o hospital já tem ali a expertise, né, de uma equipe jurídica para poder entregar esse termo de consentimento bem preenchido aos médicos, mas muitos médicos, quando atuam principalmente no privado, né, nas contratações privadas ali, acabam se colocando em risco. Então, isso é extremamente importante também de deixar de alerta. Perfeito, eu agradeço. Isso é muito comum as sociedades disponibilizarem um texto, um termo genérico, mas e a gente achar que ele serve para tudo, né? Por ser endossado pela sociedade, mas ele não tem características particulares ao que se propõe, né, para cada procedimento, né? É justamente isso, Paulo. A gente atende aqui, né? Teve casos também, a gente atende PJ de anestesista. Eles basicamente são contratados via PJ por hospitais, dos mais variados do interior de São Paulo, e logo depois eles ficam responsáveis por essas cirurgias eletivas. Desde a organização da agenda das cirurgias, qual horário, qual vai ser a sala, tudo, eles pegam estudo, uma PJ com 14, 11 anestesistas, e que eles fizeram essa PJ de fato para poder ganhar esse tipo de concorrência nos hospitais e poder dividir, fazer a divisão de fato dos plantões. E eles vieram com esse questionamento, cara, pô, dá muito trabalho na correria, eu quero um TCLE para terem as 6 anestesias que a gente faz, posso botar tudo em um só? Eu falei, cara, você quer que eu te fale
o que é melhor para você como médico ou o que é mais cômodo? Porque eu vou fazer para você como advogado o que é o certo, para te tirar de qualquer risco. Então, seria, de fato, você colocar ali, ah, não, mas só que às vezes eu preciso fazer uma tal. Beleza. Então, no cirurgia geral, você deixa tudo certinho, que pode ser, é o que eu disse ali da questão do sentinela, né? De ter que fazer outro. Porque, ah, não, eu tive que fazer, não informei, porque não, mas isso para a justiça não importa. Então, assim, eu trago aqui até caso prático nosso. Ortopedista que é vinculado a alguns planos de saúde aqui, né, Vitor? Veio também nos procurar. Pô, cara, eu não quero usar o termo de lá, eu quero utilizar o meu, não sei o quê. Cara, vamos fazer. Então, assim, essa preocupação ela tem chegado bastante, assim, para médico especialista. Porque muitas vezes, veja bem, o interesse do hospital, é isso que o médico ele tem que ficar muito claro na cabeça dele. O interesse da instituição a qual ele está trabalhando ali ou prestando serviço, ela muitas vezes não é a mesma em algumas outras coisas que o do médico. Então, na hora, vamos assim, que o negócio pegar, vamos assim dizer, vai ser tiro para tudo quanto é lado. Um vai querer jogar no colo do outro, muitas vezes, e aí quem se prejudica no fim, né? No sentido. Então, se eu estou atendendo o médico, eu falo muito claro, eu falo, cara, uma coisa é a relação comercial que você tem nos locais onde você trabalha, outra coisa é a relação que você tem que ter com o seu paciente. Não coloque tudo no mesmo saco, porque pode dar problema. Então, é isso que tem que ficar muito claro. Cara, mas eles pagam meu salário, eles pagam minha, enfim, minha cirurgia, minha consulta, não sei o quê. Se eu chegar com isso lá, eles vão querer me brecar, não sei. Mas, assim, eu preciso, como advogado, alertar disso, eu e o Vitor. Perfeito. Acho que abriu um grande campo aí, né, de alerta para todos nós. Tenho certeza que os colegas também que poderão rever essa aula estarão, eh, serão alertados, né? E nós vamos incentivar que mais pessoas assistam, né? Essa aula vai ficar gravada. Eu vou colocar na comunidade Medicina do Conhecimento e vou passar o link para os colegas. E, se você me permitir, eu também estou fazendo aí o advogado do diabo. Estou gravando por inteligência artificial, Gabriel, e vou te mandar o resumo, tá? E aí eu queria que você deixasse o seu contato, né, para quem tiver interesse, pegar o resumo dessa aula por escrito e fazer aí o contato para que você possa detalhar o processo para particularizar cada demanda, né? Ô, Não, com Pablo, rapidinho. certeza. A doutora Letícia fez uma pergunta pelo chat ali. Acho que Pois não. vocês não viram ainda. Não, ainda não. Na Ela, ausência na ausência de acompanhante, o paciente sem condições clínicas, quem deve assinar? Eu posso responder também, mas se você quiser, mete bala, pessoal. Se quem não conhece eu e o Vitor, o Pablo conhece. A gente é sócio. Aí ele veio aqui como meu wingman. porque essa situação já aconteceu, na verdade. Primeiro você tem que distinguir, né, se é uma situação de urgência e emergência ou não. Se realmente for uma situação de urgência e emergência, aí você, infelizmente, vai ter que dispensar realmente o preenchimento do termo de consentimento, até porque a pessoa não está apta ali a assinar e não tem ninguém no momento. Então, você não pode deixar de né, fazer os procedimentos que devem ser feitos por conta da impossibilidade de assinatura do termo. Mas se não for uma situação de urgência ou emergência, primeiro é tentar localizar algum acompanhante, algum familiar, e se na pior das hipóteses você não conseguir encontrar ninguém, documentar isso, né, que não foi possível encontrar, que o paciente não estava apto a assinar, e aí quanto mais você puder detalhar isso, melhor. Eu faço um adendo aqui sobre essa situação. Sempre indico, por exemplo, a gente pode aqui trazer vários temas polêmicos, mas transfusão de sangue, por exemplo, que é algo que é muito que é polêmico, mas sempre quando houver algo extremamente delicado desse,
é você tomar uma postura de trazer testemunhas, de que aquele fato realmente ele ocorreu. Que foi tentado, tentamos ligar para o telefone tal da mãe, do filho, e aí deixar isso registrado em, em prontuário, que houve essa testemunha ali, porque você tem a prova documental e a prova testemunhal ali. Perfeito. Nós estamos também desenvolvendo uma política de assinatura de termo por terceiros, né, que vai ser usado na nossa instituição, né? E quem pode assinar como testemunha? Funcionário do hospital? Quem estava presente ali no auxiliar de enfermagem, enfermeiro, o médico anestesista, se você tiver na condição do, do cirurgião, né, ou do médico responsável pelo procedimento. Então, quem tiver ali na linha de frente. Perfeito. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, eu agradeço, Vitor e Gabriel, essa disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês debruçaram sobre os documentos da Joint Commission, né? Nós estamos dentro do alguns hospitais da Rede Cora, vivendo a acreditação ONA e o Meridional Cariacica, a Joint Commission. E isso, para a gente, é um grande divisor de águas. Ao longo da última década, com a acreditação ONU Equimentum canadense internacional, nós mudamos os paradigmas do hospital frente à segurança do paciente. E eu acho interessante que a Joint Commission eu considero que é um filme. Quando é feita a auditoria de prontuário, isso é feito ao longo de um semestre. Então não tem maquiagem. Se o hospital acreditado por JCI ele é, ele o é por competência, e é o que a gente espera, né? E vai contar com a ajuda de vocês, obviamente, em novos desafios, né? E as portas estarão sempre abertas aqui também nessa oportunidade de contato entre os colegas. Nós que agradecemos, viu, Pablo, pela oportunidade. Você tem sido muito, enfim, não tenho nem palavras de quanto você tem acreditado aí no nosso potencial, né, no nosso trabalho, e pode ter certeza que o que a gente puder contribuir, a gente está aqui à disposição. E Última pergunta. parabéns também, eu queria, né, parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né, junto à rede. E isso é muito bacana porque realmente a gente vê muito por aí, a gente, né, basicamente, que fica na linha de frente do jurídico, a gente vê realmente, às vezes, a medicina sendo apenas vista pelo lado do dinheiro, né? Então, esse trabalho sério de realmente sempre querer melhorar a qualidade, né, do trabalho, do negócio em si, da rede, é bacana demais. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E novas perguntas, se depois né, vão surgir, obviamente, as pessoas vão assistir essa aula novamente, ou colegas poderão fazê-lo sob demanda, e aí eu vou passar o contato de vocês para que as dúvidas sejam tiradas diretamente, tá bom? A gente está inteira à disposição. Obrigado, então. Muito obrigado a todos que estiveram presentes conosco, a todos que nos assistiram, né? E convido também a conhecer esse processo conosco, né? Se quiserem visitar o hospital, entender esses processos de segurança, serão também bem-vindos, né? E a tendência é compartilhar esse conhecimento, que é o nosso principal objetivo aqui, né? Compartilhar conhecimento não é dividir, é multiplicar e seguimos juntos aí para os próximos desafios. Muito obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.